Boa noite. Quem for entrando já vai falando o nome que é para me adiantando aqui na chamada, tá? Deixa eu só mandar o link aqui no grupo para o pessoal ir entrando também. Aqui achei. Vou compartilhar aqui o link rapidinho. Aqui. Pronto. Já enviei aqui o link lá no grupo. Tem 2 alunos online já. Quem é que está online aí, gente? Márcia, boa noite, Márcia. Deixa eu colocar o nome da Márcia aqui. Márcia Ariana. Boa noite, Nayeli. 20/5, Nayeli presente. Márcia aqui. Boa noite, Márcia. Boa noite, Nayeli. Tem outro aluno que está online aí, mas não falou ainda o nome. A gente vai adiantando aqui a presença, que no final da aula já não precisa fazer novamente. E aí, gente, vocês deram uma olhadinha naquele material que eu mandei hoje mais cedo? Interessante que a gente dê essa olhadinha, porque já, além de adiantar o conteúdo, né, são informações importantíssimas para vocês, no sentido de vocês estarem atentos aí a essa situação das normas da radiologia, né, da legislação. Nós temos que entender sobre a legislação, né, proteção radiológica, essas coisas. Boa noite, Érica. Érica. Crislaine. Gente, como é que vocês estão, gente? Vocês estão se cuidando? Ana Priscila, boa noite. Deixa eu colocar aqui a presença da Ana Priscila. Vocês estão se cuidando? Vocês estão tomando vitamina C, vitamina D? Estão bebendo bastante líquido? É importante nesse momento, tá? Manter o sistema imunológico aí alto, né? Se a doença chegar na gente, a gente vai estar aí com o escudo de proteção aí. A Daniela, Maria Daniela Fernandes. Boa noite, Daniela. Tomando água com limão todos os dias, exatamente. Fazer isso, que dessa forma a gente consegue bloquear, né, a proliferação do vírus. E assim, as crianças da gente, nem tanto, né? As crianças, praticamente, quase 80% das crianças já são consideradas autoimunes a essa doença. Isso nos deixa mais tranquilos, né? Porém, quem não tem essa imunidade toda, já fica mais difícil a gente se cuidar, né? Hoje eu tomei, acho que umas 6 ou 7 garrafinhas dessa de água, fora o momento da sede mesmo, que a gente toma normalmente. Eu estou falando fora a sede, então a gente tem que estar bem hidratado, o corpo bem hidratado, e isso facilita demais o trabalho
trabalho de celular, respiração celular, isso dificulta que o vírus se crie, né? E os cuidados necessários, usar máscaras, os cuidados a gente tem que tomar no dia a dia, tá? Vanderleia presente, boa noite. Deixa eu colocar aqui a presença dela. Estamos com 5 alunos. Mais um aluno a gente começa a aula, tá? A gente fechou com a direção da escola que o mínimo de 6 alunos a gente já começa, que é para não ter nenhum tipo de descompromisso com vocês que chegaram na hora. Eu sei que tem a correria muito grande. Eu trabalhei até às 18 hoje. E aí é correria mesmo. Para a gente chegar no horário, né? Deixa eu só responder bem aqui um aluno que está falando comigo aqui. Tem muita gente que não está bem, gente. Vamos se cuidar, viu? Tem muita gente que está dizendo que está doente. Independente de que seja, vamos se cuidar. Beleza? Então, gente, a aula de hoje, eu gostaria até de enfatizar, assim, a Dejane. A Dejane, boa noite. A Dejane, boa noite. Deixa eu colocar aqui a tua presença. Edneuda. Edneude. Rodrigues, boa noite. Elciane também chegou. Cadê a Elciane? Tá aqui. Pronto, sala cheia. Sala cheia, vamos começar a aula, tá? Então, gente, na aula passada eu falei para vocês que ia mandar já coloquei, já, Vanderlei, tua presença. Eu falei que ia mandar um material muito importante para vocês. Isso vai fazer parte do dia a dia de vocês, dentro da profissão de vocês. Eu dei uma estudada nele, legal, para poder passar, porque assim, eu queria passar uma atividade dentro do contexto de vocês, o conteúdo que vocês, da gente, né, dessa disciplina, que a gente está estudando aqui. E aí eu achei muito interessante esse material, por isso que eu mandei para vocês. Aí hoje eu dei uma estudada nele, legal, e eu decidi que a gente vai comentar um pouco sobre ele. Então, vamos sair um pouco daquele material lá que a gente está acompanhando, né? E vamos estudar um pouco esse material, porque tem muita coisa importante, interessante para a gente interagir aqui durante essa aula de hoje, tá? Deixa eu só colocar aqui a presença do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, boa noite. E aí, gente, é isso. A gente vai falar um pouco sobre isso, que na verdade é uma legislação de proteção radiológica, né? Trabalhista e sanitária. Professor, mas o que isso tem a ver com a nossa aula, nossa disciplina? Gente, tem muita coisa que tem a ver. Tudo que vai ser falado aqui na sala hoje, né? Aqui na aula de hoje, a gente vai comparar com o que a gente já falou nas aulas anteriores, né? Colocando um grau mais de importância nisso, tá? Então, fiquem atentos aí às informações. Eu não sei como é que está vocês estão fazendo aí, não sei se dá para abrir o material, se tiver, melhor ainda, que a gente vai, eu falo a página, falo onde é que eu estou lendo, e de repente fica até melhor para você acompanhar ou marcar ou fazer algum tipo de anotação, tá bom? Sempre lembrando, gente, que tem que estar com um cadernozinho aí, tá? Próximo, uma caneta, caso o professor peça para anotar alguma coisa,
Porque tudo que eu falar assim, gente, anote isso aqui, é importante. Eu não estou falando importante para a prova, não. Não estou falando importante para ganhar ponto, não. Estou falando importante para a vida de vocês, para o profissionalismo de vocês, a atuação de vocês dentro do mercado. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouco sobre a legislação de proteção radiológica, trabalhista e sanitária, PRORAD, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, esse material aqui é muito show, gostei demais disso aqui. Eu não sei nem por que eu não tinha há muito tempo isso aqui, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a história da PRORAD, eu não sei se outro professor já comentou, eu não sei, tem umas turmas que estão iniciando agora, mas tem umas que já estão terminando já. Com certeza, algum outro professor já falou sobre isso, mas de repente não vai falar tão detalhado como a gente vai falar agora aqui, tá bom? Não vamos falar todos os tópicos, porque são 67 páginas, porém eu selecionei aqui os itens mais importantes e a gente vai debater sobre isso, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, a história, né, dessa fundação, né, da PRORAD. Fundada em 1975, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a letra, que é para facilitar a leitura. Fundada em 1975, a PRORAD oferece experiência e tradição em trabalhos de engenharia focada na área de proteção contra as radiações ionizantes e não ionizantes, e em controle de qualidade de equipamentos eletrônicos, médicos e odontológicos, emissores de raio-x. Tá? A proteção radiológica no Brasil está inserida em arcabouço jurídico complexo, né? Ela deve-se atender às exigências de diversos órgãos governamentais, sendo os principais Anvisa, CNN, MTE, né? Para descomplicar a vida do nosso cliente, a PRORAD fornece esse compilado de legislação federal, trabalhista e sanitária, que é o foco da PRORAD, tanto trabalhista como sanitária, referente à segurança do trabalho com as radiações ionizantes, incluindo o tema aposentadoria especial e comentários pertinentes. Beleza? Isso é a apresentação, né, de que se trata essa situação, tá? Então vamos lá. Tem essa parte do arte aqui que eu quero que vocês leiam, mas a gente não vai comentar sobre ela, porque é mais ou menos uma legislação, é a lei, é onde foi atribuído essas coisas, então eu quero que isso aí vocês façam essa leitura, vocês podem buscar esse conhecimento, né? Tem aqui a lei, que ano foi que foi instituída, deixa eu ver aqui, tem umas resoluções aqui, né? 73, 91, controle de qualidade, enfim. Essa parte que eu quero que vocês aprofundem o conhecimento. A gente não vai falar sobre isso, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa parte aqui de agentes. Tem um decreto federal aqui, que é na página 5, não sei se vocês estão acompanhando aí. Tem um decreto federal 3.048/99. Tem um comentário que está dizendo assim, ó. A comprovação de uso de dosímetro ou a simples coleta de informações relacionadas às taxas de exposição à radiação, também conhecida como levantamento radiométrico, nós falamos sobre isso nas aulas, não sei se foi aula passada ou foi aula anterior, não constitui um laudo técnico de condições ambientais do trabalho, LTCAT. O SESME, com essa sigla aqui, o SESMET, eu acho que fala assim, deve ter muito zelo ao contratar profissionais para a realização desse tipo de serviço. É tudo aquilo que a gente falou sobre o dosímetro, né? Qual é o decreto que regula esse uso, né? O porquê, qual é o decreto, né? Agentes físicos, exposição acima dos limites de tolerância especificados ou as atividades descritas.
Aí ele vai falar sobre as radiações ionizantes, extração. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, gente. Está um pouco complicado de ler aqui, porque está muito pequenininho. Radiação ionizante. Extração e benefícios de minerais radioativos, atividades em mineração com exposição ao radônio, realização de manutenção e supervisão em unidade de extração, tratamento, beneficiamento de minerais radioativos com a exposição e a radiação ionizantes, operação com reatores nucleares ou com fontes radioativas, trabalhos realizados com exposição a raios alfa, beta, gama e X, os nêutrons e as substâncias radioativas para fins industriais, terapêuticos e diagnósticos, fabricação e manipulação de produtos radioativos, pesquisa e estudos com radiação ionizante em laboratório. Então, essa classificação dos agentes nocivos, né, que tu tem aqui nesse material, muito bom. Eu quero que vocês aprofundem mesmo nisso aqui, gente. Isso aqui eu entendo muito pouco, porém, eu sei que é um material que, para vocês, como técnicos em radiologia, vai ficar show para vocês entenderem tudo isso aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, avaliação da exposição ocupacional. Tá, isso aqui é importante, vamos falar sobre isso. Vamos considerar esse aqui o primeiro tópico, né? Os outros anteriores, eu quero que vocês leiam, aprofundem o conhecimento, busquem outras fontes e tal. Deixa eu só colocar aqui a presença do João Vitor, para mim não esquecer. João Vitor. Beleza, boa noite. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa questão da avaliação da exposição ocupacional aos raios-x no serviço de radiologia. Aí tem um comentário aqui, ó. O procedimento técnico descrito na NHO 05 é citado no artigo 68, parágrafo 12 do decreto 3.000, aquele decreto que a gente acabou de falar, 3.048/99. É uma versão resumida com os tópicos de interesse da proteção radiológica, versão completa e atualizada e disponível no site www.fundacentro.gov. Qual o objetivo? Esta norma estabelece procedimentos para a realização de levantamento radiométricos das salas de equipamentos emissores de raio-x, diagnósticos e para medição de radiação de fuga do cabeçote desses equipamentos. Muito importante isso aqui, gente, muito importante isso aqui, tá? Porque a gente até tinha falado sobre o uso necessário do dosímetro, né? Porém, vocês têm que entender que essa exigência, ela não é do hospital, ela não é da clínica, isso é um decreto de lei, né? Vocês devem estar protegidos de acordo com esse decreto, de acordo com esse artigo, de acordo com esse parágrafo, tá bom? Caso o estabelecimento, né, eles não forneçam esse dosímetro, vocês têm amparo dentro da legislação, dentro da lei, que obriga o estabelecimento a passar esse equipamento de segurança. Para vocês, isso é um equipamento de segurança, tá bom? É considerado. Então, de forma alguma, vocês devem trabalhar sem o medidor individual de radiação, beleza? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Essa aqui a gente vai a gente vai falar um pouco mais, a gente vai demorar um pouquinho mais de tempo aqui nesse negócio, nessa parte, porque fala sobre as consolidações das leis do trabalho, né? Que a gente vai falar sobre esse amparo que nós temos dentro da CLT. Tá? Assinou a carteira assinada, está aqui o amparo para o radiologista. Decreto-lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, e modificações foram feitas até julho de 2015. Está tudo nesse material que eu passei para vocês aí. É uma versão resumida, né, os tópicos de interesse da proteção radiológica. Versão completa e atualizada está no www.planalto.gov. Pesquisem, está aí. Se vocês acessarem diretamente, já está o link, já vai direto lá para essa página, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender. Professor, a gente vai ter que... nosso trabalho é insalubre, já entendemos isso. Outros professores já falaram, já falamos isso nessa aula. Mas vamos lá, dentro da lei, o que é isso? Nós vamos falar agora, vamos bater nessa teclazinha aqui.
a Márcia tem uma curiosidade sobre o uso do dosímetro. Pode perguntar, Márcia, fique à vontade. Tá? A gente para aqui um pouquinho para entender a sua dúvida. Onde usar? Exatamente, onde usar o dosímetro? Muito boa pergunta, né? Porque assim, Márcia, outras situações podem ocorrer com essa situação do uso incorreto, indevido do dosímetro. Por exemplo, o técnico, às vezes, ele trabalha em dois ambientes. Ele trabalha no hospital, aí depois ele vai para outro expediente e ele vai para outro ambiente, para outro hospital, para outra clínica, enfim. Só que em algumas situações, ele esquece e sai com o dosímetro dele aqui, ou no jaleco. Às vezes o cara não tem um trabalho nem de tirar o jaleco, a pessoa não tem um cuidado nem de tirar o jaleco, e ele vai, né? Muitas vezes não tem tempo nem de almoçar em casa, né? Enfim, situações diferentes. Aí ele vai e leva o dosímetro dele. Primeira coisa, foi uma dúvida do aluno em outra aula, não sei se foi dessa turma, enfim. Professor, eu posso usar um dosímetro para me trabalhar se eu trabalhar em 2, 3 ambientes? É um por local. Fato. Outra coisa, o dosímetro tem que ficar aonde? Dentro da sala. Você tem que usar o dosímetro dentro da sala de exame. Dentro da sala de exame. Não existe outro lugar. Lógico, você vai estar na sala de revelação. Você pode estar na sala de espera, né? Enfim, mas assim, se você ficar circulando com um dosímetro, você vai estar pegando primeiro a radiação natural do ambiente, né? Se tiver luz solar, enfim. E segundo, que você tem que manter ele lá, porque assim, tudo que alterar, a gente vai falar sobre isso mais na frente, tudo que alterar, ele vai para um relatório. Se esse relatório ele der muito além do normal, né? Vai ser feito algum estudo, vai ser feito algum levantamento, vai ser levantado algum tipo de questionamento sobre a radiação no ambiente, o local, as paredes, enfim, o equipamento, e aí vai dar brecha para abrir aí precedentes para uma fiscalização, para alguém vir fazer algumas verificações para saber se está tudo ok. Então, qual o local ideal de usar o dosímetro? Dentro da sala de exame. Né? Dentro da sala de exame. E esse dosímetro tem que ter algum ambiente, tem que ter algum local onde fique lá guardadinho, tá? Ele não pode circular na rua, ele não pode, enfim, sair do ambiente, tá? Porque ele vai receber radiação, né? Em outro ambiente, ou a natural, ou até mesmo de outros equipamentos. E quanto mais alterado tiver, né, complica. Teve uma situação que até na própria clínica onde eu trabalhava, que tinha um técnico que o dele, os outros mantinham o padrão, tá? 0, alguma coisa, 0,1, 0, e o dele dava 3, 4, 5, alterado, né? Então a gente começou a perceber que isso era meio que rotineiro. Como ele trabalhava em outro local, ele trabalhava em outro, ele saía de um turno e entrava em outro, o que acontecia? Ele, às vezes, esquecia e levava, junto com o jaleco dele, para esse outro ambiente. Então, esse dosímetro único ele recebia 2 cargas de radiação no mesmo dia, todos os dias, durante uma semana. Então, isso realmente vai dar alterado, tá? Então, tirando a dúvida da Márcia, onde usar? Na sala de exame. Onde guardar? Nas proximidades ali, com certeza a clínica, o hospital, deve ter algum local, um armário, uma gaveta, onde você deve guardar isso lá e ele se manter dentro do ambiente, dentro do local. Ele não pode estar aí circulando na rua junto com a gente, não. Beleza? Espero ter tirado essa dúvida. Falando aqui sobre as atividades insalubres ou perigosas. Primeira coisa, nós temos que entender o que são essas diferenças, tá? O artigo 189 da Constituição, ele fala o seguinte, da consolidação das leis trabalhistas, diz o seguinte: são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza,
condições ou métodos de trabalho, expõe os empregados a agentes nocivos à saúde, aí acima dos limites, né, de tolerância, fixado em uma posição e os seus efeitos. Então, isso é considerado atividades e operações insalubres, onde ele vai ter acesso a esses agentes nocivos à saúde da pessoa acima dos limites de tolerância. Então, entendam isso, acima dos limites de tolerância. Porque vocês, né, eu vou me colocando no jeito do mesmo barco aí, na condição de técnico, vocês vão ter acesso a essa radiação, vocês vão ter acesso, mas ela não pode ser acima dos limites de tolerância. É por isso que tem que ter todo o cuidado da clínica, tem que ter todo o cuidado do hospital, tem que ter todo o cuidado. Vamos falar sobre EPI, vamos falar sobre proteção individual, vamos falar sobre uma série de coisas que vocês vão entender melhor sobre isso, tá bom? Aqui o artigo 190 diz assim, ó, o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará as normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância, os agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Tá? Interessante. É por isso que nós temos um tempo determinado para trabalhar, nós temos outros benefícios que tornam isso comuns à profissão do radiologista, devido a ele ter essa grande quantidade de acesso à radiação, ionizante ou não. Tá? Deixa eu ver aqui, o artigo 190 diz assim, ó, a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá. Vamos lá. Inciso 1º, com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Aquilo que eu acabei de falar. Essa é a preocupação que o hospital, que a clínica, que o CDI deve ter de responsabilidade mesmo, com o técnico, com o profissional, com o ser humano, com a pessoa que vai estar ali tendo acesso a essa radiação. Então, o inciso 1, ele diz isso, com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Aí vai entrar o quê? Tudo aquilo que a gente falou sobre a proteção do ambiente, sobre as manutenções periódicas que os equipamentos devem sofrer para que eles mantenham ali a qualidade de radiação dentro das medidas toleráveis. Tá? Isso foi falado nas aulas anteriores, enfim. Tá? O inciso 2, ele diz o seguinte, com a atualização de equipamento de proteção individual do trabalhador, que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância, né? Aí já entra o uso de proteção individual, os EPIs, enfim, tá? Parágrafo único. Caberá às delegacias regionais do trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização na forma desse artigo, né? De tempos em tempos, a Delegacia Regional Trabalhista vai fazer, eles têm uma equipe que fazem essas verificações. Gente, é um trabalho muito chato, eles são bem rigorosos mesmo, né? Ninguém passa aqui, eles isolam todo o ambiente, fecha a porta, liga o aparelho, tem um medidorzinho lá que eu esqueci o nome, pequenininho lá, ele fica na sala lá, girando, mandando um raiozinho assim, um negocinho girando, que fica medindo lá o teor de radioatividade dentro da sala, né? Então, a partir daí, ele condena o equipamento, ele para o equipamento, né? Eles verificam que está dentro da norma. Se não tiver, a empresa tem até um prazo lá para tentar resolver o problema, né? Enfim, de tempos em tempos acontecem essas fiscalizações. O artigo 192, o exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção de adicional, respectivamente, de
40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifique nos graus máximos, médio e mínimo, né? Máximo 40%, médio 20% e 10% do salário mínimo. São multas, né? O artigo 193 são consideradas atividades ou operações perigosas. Agora mudamos. O que são atividades perigosas? Na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a. Aí tem inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos e outras espécies de violência física, atividades e tal, né? Já mudou aqui para porque o nosso aqui é insalubres e perigosas. Nosso caso, né, são insalubres. Então, a gente tem que entender essa questão da insalubridade. E isso está dentro dos parâmetros da consolidação da lei trabalhista, a CLT, né? Estamos aí, na verdade, tendo esse amparo, né, das leis trabalhistas. Isso é importante, isso é muito importante. Nós temos que entender essa importância de ter essa legislação, né, a favor do radiologista, para que, caso ele precise, necessite, posteriormente, em alguns casos, ele tem aí para onde recorrer, tá bom? Então, isso aí é só para a gente entender sobre essa questão das leis trabalhistas relacionadas aí ao cuidado com a radiologia, né? Serviços especializados em... Aí tá, vamos ver aqui. Tem um comentário aqui sobre essa questão da radiação ionizante. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina no trabalho. Aí tem esse comentário aqui, ó. A radiação ionizante é apenas um dos diversos riscos presentes no ambiente de trabalho, é apenas um, né? Portanto, um dos serviços, eu não sei falar essa sigla aqui, é SESMT, é o Serviço de Proteção Radiológica, né? Logo, o chamado Supervisor de Proteção Radiológica, o SPR, ou Supervisor de Radioproteção, deve ser um profissional legalmente habilitado, membro do esse SESMT, conforme Lei Federal 5.194/66 e essa Resolução 359/91 do CONFEA. Não se deve confundir as funções de um supervisor de radioproteção com a elaboração de laudos técnicos. São coisas totalmente diferentes. Enfim, deixa eu ver aqui. O que tem mais aqui de importante nisso? Deixa eu só voltar bem aqui um pouquinho. Que ele fala sobre ele fala aqui. Sobre os profissionais de serviços especializados. Mas aqui não tem muito a ver com a gente, não. Deixa eu passar aqui um pouco para frente. Tá aqui, vamos falar sobre os EPIs, né? Treinamento de gestão de radioproteção para o CSMT. Objetivo, tá aqui. Equipamento de proteção individual, o EPI, né? Vamos lá. Tem um comentário aqui que diz assim, ó. São atividades da engenharia de segurança do trabalho especificar, controlar, fiscalizar equipamento de segurança, inclusive o de proteção individual, assegurando-se sua qualidade e eficiência. Desconfie da avaliação de EPI realizada por profissionais não habilitados, né? Isso aí tem toda uma lei federal, uma resolução. Exija
o ART, né, o EPI, sem indicações do número do CA, caso não podem ser utilizados para a proteção dos trabalhadores. Porém, se em bom estado de conservação, podem ser utilizados ou acompanhantes. Isso aqui, gente, é muito interessante a gente entender, porque às vezes tem situações, vocês vão se deparar com isso, tem situações que o paciente ele não vai poder entrar na sala sozinho, né? Ele vai ter que ter um acompanhante, alguém da família, alguém que estiver acompanhando ele lá, enfim. Ele vai precisar de um auxílio, né? Como técnico, ele não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou ele faz o exame, ou ele posiciona o paciente, né? Possivelmente vai ter situações onde vocês vão se deparar com isso. Vão ter que entrar outra pessoa lá para ficar lá junto com o paciente. Tipo, fazendo ele que fique na posição, enfim, pode acontecer isso com criança, tem crianças que têm dificuldade de ficar quietinha lá, né? Às vezes é um bebê, né, de pouca idade, ou então até mesmo uma pessoa de muita idade, né, da terceira idade, que vai dar um trabalhozinho lá para ficar na posição. O que acontece? O que acontece com a pessoa que vai acompanhar? O que acontece é que ele vai ter que estar protegido, né? Ele tem que ter um equipamento para ele também, né? De acordo com a lei, tem que ter uma proteção para ele não ter essa sobrecarga de radiação de forma desnecessária, né? Porque lá ele não está lá para fazer o exame, ele está lá para acompanhar. Então, tem que ter também essa situação de proteção também para o acompanhante, tá? Vocês fiquem atentos a isso aí. Vou pular aqui essa parte. Isso aqui não é tão importante. Tá aqui. Isso aqui é importante, sim. Vou aumentar aqui. Nas empresas, cadê? Cabe ao empregador quanto ao EPI. Vamos lá. Isso aqui é importante, ó. Vocês têm que entender isso aqui. O que é responsabilidade do empregador, tá? Vocês vão entender o que é responsabilidade do empregador. Adquirir o material adequado ao risco de cada atividade, tá? Exigir o uso, isso aqui é importante, cabe ao empregador quanto ao EPI, adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Ele tem que exigir o uso, porque não é só colocar lá os equipamentos e fica por lá mesmo, você usa se quiser, não existe. Tem que exigir o uso. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, né? Não é qualquer material que você vai utilizar. Você tem que estar aprovado pelo órgão nacional competente, né, em matéria de segurança e saúde no trabalho. Entendeu? É só para vocês entenderem que o negócio é sério, tá? Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Não é só orientar, tem que treinar. Às vezes tem EPI que precisa ter um mínimo de instrução para uso, então tem que treinar também. Isso é responsabilidade do empregador. A outra responsabilidade é substituir imediatamente. Essa palavra é muito importante, se vocês puderem grifar ela aí, depois circular. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Ou seja, cheguei lá na clínica para fazer o exame hoje, chega lá, o meu colete de chumbo não está lá. E agora, o que eu faço? Eu vou sofrer a exposição? Não, eu vou ter que ter uma situação onde tem que ter um uso. Ele fala aqui, ó, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Tem que ter outro, tá? Geralmente as clínicas têm uma reserva lá que fica lá justamente nesses casos, né? Realizar-se pela higienização e manutenção periódica, importante. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada, né? Tem que comunicar.
registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistemas eletrônicos, né? O técnico recebeu, o que é isso, professor? O técnico recebeu um equipamento de EPI, um exemplo, recebeu. Aí ele vai lá e registra que ele recebeu aquilo ali. Sim, sim, todos os EPIs são para o técnico, sim. Né? O técnico não tem que comprar nenhum equipamento para ele trabalhar, não pode, né? Não, ele não. A empresa tem que fornecer isso. Isso é legislação, tá? Nós estamos lendo aqui a legislação. Então, a clínica, o hospital tem que fornecer isso de forma gratuita para o técnico. Agora entra vocês. Agora mudou aqui o âmbito aqui, ó. Responsabilidade do trabalhador. Vamos mudar essa palavra para técnico. É responsabilidade do técnico, né? Cabe ao empregado, quanto ao EPI, usar, importante, se você recebeu, gratuito, assinou um termozinho lá que você recebeu, material assim, assim, assado, você então é obrigado a usar, utilizando apenas para a finalidade que se destina. Tá? Você recebeu um EPI, falamos agora há pouco do dosímetro. Você recebeu um dosímetrozinho lá para medir a radiação do ambiente que você trabalha. É um medidor individual de radiação. Aí o que acontece? Você vai, leva ele para casa ou leva ele para outro ambiente, tá? Ou então simplesmente não usa. Não quero usar. Não sou muito a favor desse negócio de dosímetro, não. E eu não quero utilizar, não. O que acontece? Isso é responsabilidade do trabalhador. Tem que usar, utilizando apenas para a finalidade que se destina, ou seja, para fazer exame. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, isso é importante. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio o uso. O que é isso? Eu tenho que comunicar. Se eu cheguei na sala, o meu colete, a minha luva, o que mais? Algum EPI, o óculos, enfim, está quebrado, foi extraviado, enfim, ele tem que comunicar qualquer alteração que torne impróprio o uso. E ele também deve cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Possivelmente vai existir um termo de que você vai assinar, dizendo como é que você tem que usar, qual é a forma correta de usar, enfim, você tem que estar dentro desses padrões aí. Isso aí é responsabilidade do trabalhador. O que mais aqui? Para fim de comercialização, o CA concedido aos EPIs terá validade 5 anos para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do Simetro. Do prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do Simetro, quando for o caso. Todo EPI deverá apresentar em características indeléveis ou bem visíveis o nome comercial da empresa. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Tá? O EPI ele tem que estar lá registrado, carimbado, bordado, pinchado, qualquer forma que for, quem foi que fabricou. Tá? Porque qualquer situação de dano que tenha com você ou com o paciente, enfim, né, nós tem que ter esse amparo aí de quem for fabricante, que é para poder recorrer, porque ele tem um prazo de validade, ele tem toda uma forma de uso, tá? E isso é importante vocês entenderem isso daí, tá bom? Então vamos lá. Importante, lista de equipamento de proteção individual. Ele pode ser EPI para a proteção do tronco, vestimentas para a proteção do tronco contra riscos de origem radioativa. Gente, esse material aqui é muito, muito, muito importante. Eu estou com a vista um pouco cansada, não sei se vocês já perceberam, é porque hoje eu passei a tarde inteira com o cara nesse computador. Então, realmente cansa a vista. Eu estou sem meu colírio aqui, eu vou sentir um pouco de dificuldade hoje para dar essa aula, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. EPI para proteção de membros superiores, luvas
Luvas para proteção das mãos contra radiações ionizantes, tá? Então, aí ele está descrevendo aqui, nesse anexo 1, a lista de equipamentos individuais. Lá no nosso material também tem isso aí, tá? Só para vocês ficarem cientes. Gente, então é isso, né? Tem esses decretos, tem essas leis, tem essas coisas que regulam o nosso trabalho, o funcionamento do ambiente que a gente vai trabalhar, como a gente vai fazer, o que a gente deve usar como proteção, quais os cuidados que nós devemos ter para se proteger, quais os cuidados que quem vai nos contratar, a clínica, o hospital, o CDI, enfim, eles têm que ter com a gente, o cuidado que eles vão ter que ter conosco, para que a gente possa fazer um trabalho de forma saudável, tranquila, sem receber cargas de radiação acima do tolerável, tá bom? Então, vocês têm que entrar sabendo disso, vocês devem estar sabendo disso. Eu não quero que ninguém entrando leigo na coisa, chegar assim e falar assim, eu não sabia que não tinha que usar esse colete aqui, né, para fazer exame. O professor, ninguém nunca me falou que eu tinha que ter na sala de exame, eu tinha que estar com um dosímetro para medir a radiação, né, para me saber como é que vai ser, qual é a sobrecarga que eu estou recebendo. Então, isso vocês não podem chegar lá na atuação do trabalho, né, dizendo que não sabem disso, beleza? Vocês não podem dizer isso jamais. Vocês aprenderam aqui com o professor Paulo. Tá? Mas tem uma coisinha que é de praxe, a gente saber, nós temos que entender sobre isso aqui, tanto para experiência profissional, quanto para profissional, quanto para o pessoal também, né? Que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? Vocês têm que estar inteiramente ligados a isso daqui, né? De tempos em tempos, os técnicos têm que passar por uma avaliação, nós estamos falando de saúde ocupacional, tem que passar por uma avaliação clínica para saber se tem alguma alteração. Ainda mais vocês que trabalham com a questão da radiação aí, meio que rotineiramente, meio que diariamente. Gente, eu vou só um minutinho, eu vou só lavar aqui meu rosto um pouquinho, que eu estou sentindo uma irritação no meu olho e eu não estou conseguindo fixar. Eu até aqui, quando eu olho para a tela, me vendo, fica até mais interessante. Mas quando eu vou ler, é muita luz, eu vou até diminuir aqui um pouco dessa luz, que é para ver se eu consigo ler isso aqui até o final da aula, que a letrinha é bem pequena, em PDF eu aumento, mas mesmo assim tá irritando meu olho. Só um minutinho, já que eu volto. Prontinho, gente, voltei. Espero que essa água gelada no rosto aqui dê uma melhorada aqui. Como a gente estava falando, sobre o programa de controle de médico ocupacional, né? É muito importante. Estava falando como Ana Priscila, professor, qual o acidente mais comum nessa área? Priscila, assim, eu não vou dizer que tem acidente comum, né? Não vou dizer que tem acidente comum nessa área. Porque, assim, desse tempo, graças a Deus, esse tempo que eu trabalhei na clínica, 2 anos e pouco lá, eu nunca vi falar de algum acidente lá, né? Nenhum. Por quê?
além de ser um local muito sério, que toma muito cuidado, o importante é manter-se dentro da legislação, dentro da lei, para proteger a pessoa, para proteger o paciente, em primeiro lugar, né? E, assim, na verdade, eu nunca nem vi falar de nenhum acidente lá. Porém, assim, por que tem que existir essa manutenção periódica dos equipamentos? Por exemplo, a prensa da mamografia, por exemplo, se ela não estiver bem lubrificada, não vou dizer que acontece um acidente, mas ela sofre uma pressão, o seio, né, sofre uma pressão acima do tolerável, vamos dizer assim, né? Então, assim, isso vai da manutenção do equipamento, né? E também assim, pode ser que ocorra, se não tiver manutenção, por exemplo, na mesa de raio-x, né? Aquele negócio sobe, desce, vai para cá, vai para lá, enfim, se aquilo se sofrer algum tipo de, se não tiver reparo, se não tiver, vamos dizer assim, revisões temporárias, né, de tempos em tempos, pode ocorrer que aquilo lá, de repente, né, caia. Né? Eu já fiz algumas pesquisas sobre acidente de trabalho e, por incrível que pareça, pouco se fala sobre acidente de trabalho dentro da radiologia. É por isso que, assim, é bem rigorosa as fiscalizações, bem rigorosas mesmo, né? Mas isso aí pode ser até uma fonte de pesquisa nossa, a gente pesquisar isso aí, né, para ver se tem algum acidente comum, vamos dizer assim. Mas o que eu falo, o que eu tenho certeza é que esses ambientes eles são muito fiscalizados, muito fiscalizados. Eu acho que recebe assim por ano pelo menos 3 visitas desse pessoal que faz as fiscalizações. Eles fecham a sala, eles começam a isso fora o nosso cronograma de manutenção mesmo da rotina, de rotina. Então, eles já sofrem, os equipamentos já sofrem as manutenções de rotina, as revisões de rotina, e ainda vem esse pessoal para medir e tal. Se tiver alguma irregularidadezinha, o contrato de serviço, o contrato de manutenção, eles têm até um prazo lá para resolver o problema, né? Porque também uma máquina dessa parada, o equipamento desse parado é dinheiro que vai embora, né? É paciente chegando, a gente despachando, né? E é complicado isso, né? Mas assim, acidente comum eu não vi, assim, eu não sei te dizer assim de clareza, porque até mesmo eu não vi, né? Mas isso pode ser uma fonte de pesquisa. Em sua experiência profissional, qual foi a pior situação que presenciou um acidente de trabalho? Conte-nos qual foi a reação e que métodos atualizou. Assim, situações de acidente de trabalho não foi nem relacionado à parte da radiologia, não. Foi uma vez eu servi ainda as Forças Armadas, eu servi bem no início da minha carreira, né? E aí eu vi um cara estava manobrando uma empilhadeira e a empilhadeira deslizou lá no barranco e caiu em cima da perna dele, né? A gente prestou lá os primeiros socorros, a gente cavou lá a areia, ainda bem que era um terreno arenoso, né? Mas visivelmente o cara estava com o fêmur quebrado, né? E a gente tinha que ali ter todo o cuidado para a máquina não continuar esmagando a perna dele, que foi uma coisa muito, muito grave mesmo. Tanto é que ele perdeu até alguns centímetros da perna depois da cirurgia. Ficou com alguns centímetros menor, porque a parte onde realmente bateu o osso, né, o ferro com o osso lá, dilacerou mesmo, né, não teve como recuperar aquele pedacinho lá, não. Então ele perdeu ali uns 2, 3 centímetros ali na verdade, nem de altura não, de uma perna para a outra, né? E aí o método foi socorrer na hora, né, e fazer a higienização, né, na hora. A gente, como não sangrou, né, quebrou, não foi fratura exposta, porém a gente já lavou ali, né, jogou água,
fizemos a higienização com sabão, né? Limpamos lá, né? Tinha um enfermeiro lá na hora, lá que ele auxiliou nesse momento, isso facilitou também, né? Mas, assim, relacionado mesmo à radiologia, eu nunca nem presenciei, nunca nem vi essa questão de acidente e tal, graças a Deus, graças a Deus. Primeiro que os equipamentos eram todos novos, né? O mais antigo era na mamografia lá, mas assim, antigo que eu falo tinha 8 anos de uso, então 8 anos de uso para muitos equipamentos ainda está ainda novo, né? E sem falar que o rigor das manutenções, das revisões eram muito severas, né? Então, isso ajuda demais, tá? Isso é até um ponto que vocês têm que colocar isso em mente, que é até um ponto que facilita, né, essa questão relacionadas a diminuir os riscos de acidente, tá? Beleza? Então foi isso. Vamos falar sobre esse programa médico de saúde ocupacional. Ah, tá. Antes de falar sobre isso, nós temos que entender uma coisa. Professor, de vez em quando a gente vai passar por exames periódicos. Sim, tá? Todo técnico de radiologia, de 6 em 6 meses, isso aqui você tem que anotar, ó, 6 em 6 meses, devem fazer exames periódicos relacionados para ver se está tudo ok, né? As meninas fazem aquele exame lá da ultrassom para saber se não tem nenhuma alteração lá no útero, nas mãos. Deixa eu ver se é esse mesmo. Deixa eu ver se esse mesmo que os meninos fazem. É o PSA mesmo, né? As mulheres fazem as ultrassons de rotina, né? Não precisa ser mamografia, elas fazem ultrassom do seio, da região axilares, fazem a ultrassom para saber como é que está o colo do útero, e aí os homens fazem o PSA, tá? Faz exame de sangue, tem que fazer isso aí de 6 em 6 meses. Isso aí é rotina do radiologista, tá bom? E é bom que mantenha a saúde atualizada, as mulheres ficam cientes de tudo, né? Além de ter o exame do toque, enfim, ficam todo mundo protegido sempre, assim, se atualizando, se fazendo essa responsabilidade com o próprio indivíduo, né? Vocês vão ter que ter esse cuidado, tá? E isso está dentro do programa, né? Vamos lá, comentário. O laudo técnico de condições ambientais de trabalho é parte integrante do PPRA e serve como subsídio para o PCMSO, para fins de perícias e de previdência social, né? Deve receber o relatório de dose dos dosímetros individuais, está aqui, ó. Aqui entra o dosímetro, as doses. Nesse momento aqui, aquelas doses que é mandada mensalmente, às vezes pode ter até semanalmente, vai depender do contrato, né? Pode ser que o contrato seja semanal, pode ser que o contrato seja quinzenal. No caso que eu via lá, era um contrato mensal. Todo mês chegava a troca, né? Chegava os novos dosímetros, a gente tinha que enviar para lá, nós recebíamos os novos, e aí vinha um relatório com os nomes dos técnicos, lá, nome completo, horas trabalhadas e lá a média lá de radiação que ele tinha sofrido nesse período, tá bom? Isso é importante. Nessa hora aí que tinha essa troca, tinha esse relatório, e é nesse relatório que a gente fazia as avaliações lá, né? Então, assim, se tiver um ou outro técnico que esteja com essas medidas alteradas, né? Então tem que ver, por isso que é fácil a gente analisar. Por exemplo, nós temos 6 técnicos trabalhando no mesmo ambiente, dividindo as mesmas salas. Desses 3 técnicos, vamos dizer que 4 técnicos estão tudo ok. 0,8 grau, vamos lá, um exemplo. 0,8, a média 0,5. Aí tem um técnico que está com 0,9, 1,0, 2 pontos, isso já é altíssimo, já. Então já está alto. Então eu falei assim, ei, vem cá. Por que esses técnicos aqui, só 2 estão com
com o médio alterado aqui no dosímetro, né? Então, a gente vai identificar, né? Como é que eles estão fazendo, se estão esquecendo, se estão levando no bolso, se realmente o aparelho que ele está trabalhando ele está emitindo mais radiação do que o tolerável. Então, fica muito mais fácil a gente fazer uma avaliação. Agora, se todo mundo tiver ok ou todo mundo tiver alterado, aí pode fechar o negócio que tem alguma coisa errada, viu? Então, vocês fiquem cientes disso. Essas avaliações, o PCMSO, o PPRA, são documentos de extrema importância e a gente vai falar um pouco mais sobre eles aqui agora, tá? Vamos lá. Do objetivo está... Cadê? Esta norma regulamentadora, né, NR que chama, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, ou seja, qualquer instituição que comércio, enfim, admitam trabalhadores como empregado, eles têm que ter o Programa de Controle Médico Ocupacional, PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Tá? Então, professor, esse negócio é só na radiologia? Não. É onde você trabalha de carteira assinada, onde tem contrato de trabalho, tem que existir isso daí. Tá bom? Nessa norma regulamentadora, né, nessa NR, estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos serem ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Caberá à empresa contratante de mão de obra, prestadora de serviço, informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO, dos locais de trabalho, onde os serviços estão sendo prestados, né? Existem umas empresas aí que elas são aptas, né, por esse conselho e tal, a emitir esse tipo de documento. Para emitir esse documento, ele tem que ter todo acesso às informações do colaborador, qual é a função que ele trabalha, qual é a exposição que ele tem à radiologia, à radiação, qual é a exposição que ele tem, enfim, é todo um sistema de verificação por função. Entendam, isso aqui é por função. Na sala do dosímetro é guardado em uma gaveta feita de... Não precisa necessariamente. Não precisa necessariamente na sala. A não ser que seja na sala de radiologia, na sala de exame, mas não precisa. Geralmente tem a sala de revelação, tem a sala dos técnicos, tem a sala reservada, enfim, até mesmo um armáriozinho normal desse de guardar os volumes pode ser guardado. Isso aí não tem esse rigor todo, não. Porque o dosímetro também ele não pega tanta essa radiação, a não ser que ele esteja exposto mesmo à radiação ionizante ou não, ou então mesmo a radiação, essa radiação natural do ambiente. Qual a punição aplicada para o técnico quando comete um erro durante um exame? Exemplo, radiografar membro errado, aí esse paciente foi submetido à cirurgia. Aí foi bem no extremo, né, Priscila? Mas assim, deixa eu te falar uma coisa. O que a gente tem falado nas aulas anteriores, o que a gente tem batendo na tecla, né? Os processos. Atendimento, primeiramente, começa lá no pedido de exame, depois passa pela recepção, depois passa pela sala de exame, onde o técnico vai ver. Então, assim, só aí foram 3 barreiras que poderiam parar um erro desse daí, vamos dizer assim. Foram 3 barreiras que esse erro, ele conseguiu pular em 3 muros, vamos dizer assim, né? Então, assim, vai muito da perícia, vai muito da... digamos que se der um erro grave desse aí, que vai parar na cirurgia, um membro errado, enfim, que eu acho isso muito difícil acontecer nos dias atuais. Não vou dizer que não vai acontecer, né? Porque os médicos hoje, dentro do protocolo deles, principalmente os cirurgiões, eles fazem todo um processo de
de avaliação, né, de verificação, laudos anteriores e para saber se realmente eles estão fazendo a coisa certa, né? Porém, Priscila, pode acontecer um erro comum, vamos dizer assim, um erro comum, errou o membro, ou então foi uma parte errada, ou então o paciente foi parar numa sala errada, enfim, isso vai depender muito, né, do tamanho do erro, né, porque isso vai levar a uma advertência, às vezes verbal, errar um erro, desculpa, errar um membro, isso pode ser até uma advertência verbal mesmo. Não, eu olhei aqui, realmente, eu não prestei atenção, o pedido está uma coisa, a ficha do paciente está outra. Agora, quando esse erro ele passa a ser de forma rotineira, de vez em quando acontece, o mesmo técnico, aí já entra a situação de suspensão, de demissão, de acordo com as leis trabalhistas, normal, entendeu? Agora, assim, nesses casos extremos aí de erro, cirurgia, membro errado, aí todo mundo vai para o pau, aí não tem jeito não. Aí vai como crime, vai ser considerado como crime de características culposas, né, sem ter a intenção de fazer, mas enfim, vai ser punido, tá? É lógico que o juiz vai analisar todos os fatos. Professor, são exigidos alguns exames laboratoriais para nós profissionais para ficarmos muito expostos à radiação? Sim, foi isso que eu acabei de falar. O PCMSO, ele obriga de 6 em 6 meses, até pedir para vocês anotarem aí, esses exames periódicos, exame de sangue, esses exames de rotina que vocês fazem, as mulheres fazem ultrassom do colo do útero, né? Em algumas situações da mama e regiões axilares, né? Para ver se tem alguma glândula ali, alguma situação ali. E os homens fazem o PSA, né? Para saber se tem alguma alteração na próstata, enfim. De 6 em 6 meses, esses exames são obrigatórios pela legislação, né? Pelo PCMSO, tá? Tem que ter, tá bom? Inclusive, quando vocês vão entrar, professor, quando é que faz esse exame? Na admissão, foi admitido, técnico novo, entrou agora. Na admissão, ele já tem que fazer esses exames, tem que fazer. Todos, pelo menos o de sangue, porque o de sangue ele já diz muita coisa, né? Se de repente exigir, por exemplo, um ultrassom do colo do útero, um exemplo, né? Uma transvaginal. De repente, se pedir um exame desse, se você tiver um exame nos últimos 3 meses, esse período ele conta, então não tem problema. Você pode apresentar apenas o laudo. Tá aqui, ó. Tem menos de 3 meses que eu fiz um exame desse. Então, você pode apresentar esse exame, ele tem validade sim, né? Exames com até 3 meses tem validade para efeito de admissão, não tem problema. Eu não sou obrigado a fazer um outro. Se ele tiver menos de 3 meses, se não tiver, aí sim tem que fazer outro, tá? E aí chegou, fez. Quando é que eu vou fazer de novo? Faz no momento que você de 6 em 6 meses. Começou a trabalhar, a partir daquele momento ali, tá fazendo o serviço diariamente. Então, daqui a 6 meses da admissão, tem que fazer uma outra bateria de exames, né? E quando é que faz de novo? Fora isso, no momento da demissão. Se for, cancelou o contrato, não trabalha mais, vai viajar, vai sair para outra empresa, vai para outro lugar, ou então foi demitido mesmo, vai lá e tem que fazer outro exame. Então, quais são os períodos que tem que fazer, né? Na admissão, periodicamente, de 6 em 6 meses, e na demissão. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar falando sobre o PCMSO, que isso aqui é importante, das diretrizes. O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativa das empresas no campo de saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com os dispostos nas demais NRs.
O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho. O PCMSO também deverá ter caráter de prevenção, aquilo que eu falei, ele vai ter que ter o caráter de prevenção, é por isso que a gente faz ele de 6 meses, para saber se está tudo ok. Ele vai ter esse caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além de constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Entenderam? Então, para isso, gente, essa situação. Esses exames periódicos, essas situações de exames periódicos, é justamente para prevenir, é justamente para rastrear diagnósticos precoces e agravos. Né? De repente, a pessoa, em 6 meses de trabalho com a radiação, está tudo ok. Só que nos próximos 6 meses, ele adquiriu lá alguma patologia, alguma situação de risco à saúde. Então, se isso for verificado a tempo, né, já melhora o tratamento, já tem uma outra forma de conduzir essa situação. Então, quanto mais cedo tiver o diagnóstico, melhor. Tá? O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais normas regulamentadoras, as NRs. Aí vamos falar isso aqui, ó, do desenvolvimento do PCMSO. Deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos, aquilo que eu acabei de falar. Ó, tá bem aqui, ó. Vai ter que ser feito esses exames de caráter admissional na entrada da pessoa na empresa. Esse periódico que eu falei, que é de 6 em 6 meses, de retorno ao trabalho. Olha, importante. A pessoa vai sair de férias, um exemplo. Vou sair de férias. Professor, devo fazer o exame periódico? Sim, saio de férias, que às vezes a pessoa sai de férias, sai bonzinho. Quando volta com problema. Então, não. Saiu, quando saiu, estava ok. Isso é uma segurança tanto para a empresa quanto para o funcionário. Então, retorno ao trabalho, saiu de férias, tem que fazer, na volta, no retorno, tem que fazer. De mudança de função, mudou a função, né? Tem que fazer também. Né? Independente de ser radiologista ou não, mudou a função, tem que fazer. E no demissional, então são esses 1, 2, 3, 4, 5 tipos aqui, ó. Admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, né? Aqui, ó, avaliação clínica abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental. Na verdade, é aquele examezinho lá que a gente faz naqueles centros, nessas clínicas do trabalho aí, que a gente já, com certeza, já fez exame de trabalho, que o pessoal manda falar 33, que o pessoal manda respirar, e aí só isso mesmo, tá apto, tá sem sente dor aqui, não, só preenche a anamnese lá todinho, já fumou, usa droga, isso aqui, não sei o que, tatuagem, doença grave, é mesmo de pergunta, você está dizendo que não, e no final você está apto e pronto, beleza, tá? É isso que acontece, né? Mas é uma exigência do PCMSO, tá? Importante vocês saberem disso. Professor, não estou entendendo esse negócio de exame periódico, por que tem que fazer isso, tá? É uma norma, gente, é uma norma regulamentadora, né? Por isso eu quero que vocês leiam esse documento aqui. Esse documento aqui vocês precisam ler, todo mundo aqui que está aqui presente, está ausente, os alunos da turma de radiologia tem que ter esse conhecimento aqui. Eu dei uma lida nele aqui, básica, assim, bem rápida, né? Vi alguns pontos importantes que até estou comentando aqui, porque eu acho isso de grande importância para vocês saberem, né? Isso vai trazer bastante, bastante interação, né, com vocês dentro do dia a dia do trabalho de vocês. Tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Sem dúvida, assim.
tanto para a empresa quanto para o trabalhador. É importante ter essa rotina de trabalho. E isso aqui, gente, a gente não está falando só de radiologista, não. Nós estamos falando de todo mundo que recebe, que trabalha, né, de carteira assinada e tal. Já tiveram esse assunto em aula, beleza. Deixa eu ver o que mais tem aqui de importante para a gente falar. Aí onde entra vocês aqui, ó. Parâmetros para monitorização da exposição ocupacional a alguns riscos de saúde, né? Quais são os riscos? No caso, vocês, né? Radiação ionizante, exame complementar, hemograma completo e contagem de plaquetas. Quando é que tem que fazer isso? Na admissão e semestralmente. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Professor, quais são que tem que fazer? Esse hemograma completo, né? Vocês precisam fazer essa conferência de plaquetas, né? Isso aí de 6 em 6 meses. E quando entrar na empresa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver isso aqui. Diretrizes, condições mínimas para a realização de radiografia, objetivo. Esse parâmetros para a monitorização de exposição ocupacional a riscos à saúde. Aí tem aqui o objetivo. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho essa letra. O objetivo é estabelecer as condições técnicas e parâmetros mínimos para a realização de radiografias de tórax para contribuir no diagnóstico de pneumonioses, pneumoconioses por meio de exames de qualidades que facilitam a leitura radiológica adequada, de acordo com os critérios da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Aí as exigências legais para o funcionamento do serviço de radiologia. O que é que tem? Quais são as exigências legais? Para o funcionamento do serviço de radiologia, deverão ser observadas as seguintes exigências legais estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Isso aqui sim, ó, presta atenção. Isso aqui é importante. Eu não tinha nem marcado isso aqui como importante, né? Mas está aqui, ó. O alvará de vigilância sanitária específico para radiologia, tá? Você sabe que o alvará é feito por cada, né? Comércio é um, ambiente hospitalar é outro, enfim, a de radiologia é outro. Então, aqui, eu tenho que ter um alvará de vigilância sanitária. Isso aqui é para o funcionamento do serviço de radiologia, né? Professor, eu tenho um colega meu ali que abriu ele tem uma máquina de raio-x, ele é formado em radiologia, e ele está fazendo raio-x ali de forma assim, né, clandestina, né? Gente, tem que ter o alvará da vigilância sanitária. Se não tiver, você não pode realizar esses exames, tá? Não se queime aí com situações assim. Eu acho até difícil se existir, mas se existir, né? Eu lembro que na época que a Suzana veio para cá, né, esse pessoal precisava fazer alguns exames. Rapaz, o que abriu de clínicazinha aí, fazendo exame, fazendo raio-x, porque pedia, né, alguns raio-x, pedia alguns exames, e o que tinha na cidade aí era complicado, viu? Tem que ter relatório de teste de constância, esses testes que a gente faz de tempos em tempos, isso aí tem que ter esse relatório. A fiscalização, quando chega, ele pede esses relatórios para eles fazerem as verificações, saber qual foi a frequência, qual foi a última visita, qual foi a situação que deu lá, se tem algum erro, se tem alguma alteração, se tem algum problema. Então, tem que ter esse relatório de constância, né, de testes de constância. Medidas radiométricas do equipamento e da sala de exame, né? Tem tudo isso, tem tudo a ver com essa fiscalização. Eles fazem essas medidas radiométricas, eles medem a carga de radiação, é aquilo que eu falei, que eles botam um aparelhinho lá, esse aparelhinho fica tipo assim, pegando, captando toda a radiação do ambiente, né? Então é isso que eles fazem, essas medidas radiométricas. Medidas de radiação de fuga, o que é isso? Isso é importante, né? Vocês lembram que eu falei da barita? Vocês lembram que eu falei da sala fechada, revestida de chumbo? As portas
as portas de raio-x, tomografia, qual é a outra? Mamografia. Essas portas têm que ter chumbo nelas. Por quê? Porque lá eles vão medir essas medidas de radiação de fuga, se essa radiação ela está se passando para outro cômodo, passando para outro ambiente. Então, é muito importante isso daí, tá? Tem que ter esse relatório também, né? Mais uma vez, vamos falar dos dosímetros individuais. Eu falei em uma aula aí, não sei se foi aqui, alguém perguntou, professor, eu posso... É um dosímetro por pessoa? Sim, é um dosímetro por pessoa. E se tiver 5 estagiários, cada um tem que ter um dosímetro? Cada um tem que ter o seu dosímetro. Por quê? Porque eu posso muito bem usar um dosímetro para 5 estagiários, né? Mas é bem cômodo. É bem cômodo para a clínica, para o hospital, né? Que não vai ter esse custo, não vai ter que informar mais 4, 5 pessoas lá nesse relatório, né? E, enfim, não pode, tem que ter um dosímetro para cada pessoa. Se eu estou estagiando, cheguei lá agora, na clínica, né? Não tem dosímetro para mim aí. Eu vou realizar esse estágio sem dosímetro, mas eu preciso do estágio, como é que faz? Gente, não façam. Ou então exijam. Chega para o coordenador, chega para a administração, não precisa nem falar com o médico, não, porque às vezes o médico nem sabe disso, não é nem competência dele. A competência dele é dar laudo, né? E receber o retorno dos investimentos. Chega para o administrador e diz assim: olha, o seu Paulo, o seu Raimundo, a Dona Maria, a Solange, enfim, eu estou precisando de um dosímetro. Eu sou estagiário lá da Escola Técnica Alvorada, eu vou passar 3 meses aqui, 4 meses aqui, recebendo radiação diária, e eu preciso saber se está tudo ok, se essa radiação tá ok, então eu preciso do meu dosímetro, tá? Não, isso aí, João, boa pergunta, excelente pergunta, né? O dosímetro na verdade, assim, é como se fosse feito é a forma de averiguar, é a forma de verificar, né? Por exemplo, essa PRORAD aqui, que é esse documento que eu estou lendo aqui, dessa legislação aqui, né? É que fornecia lá para a clínica. Então, assim, é uma forma que eles têm de fiscalizar, né? Eu não sei se por um contrato pago ou não, eu sei que eles têm essa obrigatoriedade de enviar, de receber, de informar as alterações, tá bom? Esse dosímetro geralmente é por forma de contrato, por forma de... Eu não sei nem como é que fala, se é contrato mesmo, ou até mesmo de obrigatoriedade mesmo da própria instituição, lá com o pessoal da radiologia, né? Quem rege essas regras, se é alguma lei específica, eu preciso até me orientar de relação a isso, mas é uma obrigação da clínica junto com essa prestadora de serviço, né, que faz essas verificações aí de dosagens individuais, tá? Eu só sei que ela vinha todo mês tinha que mandar, todo mês vinha um relatório, e se tivesse alteração, demorava um pouco, chegava uma fiscalização lá, né? Mas eu posso te tirar essa dúvida na próxima aula. Então, pode ser até durante a semana mesmo, amanhã. É só me lembrar durante o dia, que é muito corrido, e às vezes fica difícil a gente lembrar dessas situações. Mas eu acredito que a instituição, ou é por forma de contrato, ou é por forma mesmo de obrigação mesmo, de fazer, de estar de acordo. Falamos sobre doses individuais, registro no Conselho Regional de Medicina, específico para radiologia, tem que ter esse registro, além do alvará, além dos documentos necessários, ele tem que ter esse registro no Conselho Regional de Medicina, específico para a radiologia. Ou seja, o médico tem que ter um médico radiologista devidamente inscrito no Colégio de Radiologia brasileiro, lá em, não sei, CRB, né?
Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNS. Tem que ter esse registro. Então, é uma série de exigências que regulamentam essa situação da clínica estar aberta, tá? O hospital está funcionando. Aí tá, vamos lá. Isso aqui é as condições ambientais dos serviços, né? O serviço de radiologia deve possuir uma sala com, no mínimo, 25 metros quadrados, com paredes baritadas. Olha aí. Agora eu tinha esquecido esse nome, né? Agora não vou esquecer nunca mais, porque agora só o que eu leio aqui. O serviço de radiologia deve possuir uma sala de no mínimo 25 metros quadrados, tem que ser uma sala ampla, com paredes baritadas, né? Um mineralzinho que ele evita essa. Na verdade, ele reflete a radiação. Então, a radiação não tem como sair da sala, ela fica ali indo e voltando, né? A sala baritada, ou com revestimento de chumbo. Eu conheço salas que tem os dois, chumbo e barita, né? Justamente para evitar que a radiação saia. E tudo isso é muito caro, viu, gente? Imagina você revestir uma parede inteira de chumbo. O chumbo já não é barato. Imagina uma parede de 3, 4 metros de altura, 2,5 metros, e toda revestida de chumbo. E ainda colocar barita. Então, você vai gastar um dinheirinho bom aí só para fazer isso. Com portas blindadas ou com chumbo, né? Os vidros, se tiver vidro, é blindado, né? Porque o técnico fica atrás daquele vidrozinho. Aquele vidrozinho tem que ter. Aquele vidrozinho que o técnico fica atrás tem que ser blindado. Tem uma pergunta aqui, né? Professor, qual o motivo de ter várias cores dosímetros? Na verdade, Vanderleia, eu até vi uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu olho ela aqui. Eu até tinha visto uma imagem aqui dos dosímetros coloridos, né? Mas na verdade eu só vi o verde e o azul. Eu só conheci esses dois. Quando vem verde, volta o azul, né? Aí quando volta o azul, vai o verde, né? Mas eu vi lá tem uns rosa, tem uns amarelos. Eu não sei não, assim, eu não sei se é realmente para não confundir, porque já pensou se eu tenho verde, aí vem verde, aí de repente ele vem com os mesmos nomes do técnico, Vanderleia, Daniela, João Vitor, né, Elciane, quem mais? Márcia. Então eles vêm todos com o mesmo nome. Se ele vir com as cores lá, pode ser que você confunda e manda o errado, né? Eu acho que dessa forma a gente não tinha como errar. Toda vez que vinham os novos azuis, eu recolhia todos os verdes, colocava na embalagem específica deles, lacrava e enviava, ficava com os outros lá, de outra cor, tá? Então, eu acredito que seja por isso, justamente para não confundir os que já estão sendo usados para os que vão ser usados naquele período em diante, tá? Deve ser por isso. Mas, assim, eu acredito que não pode ficar colorido lá, não, senão confunde aí quem vai verificar, né? Eu acredito que as coisas sejam padrão também, eu acredito que sejam padrão. Mas eu vou até dar uma olhada bem aqui mais na frente, naquele material que eu mandei para vocês, lá, eu acho que foi lá que eu vi as cores variadas. Eu nunca tinha visto as cores variadas, não. Rosa, amarelo, verde, azul. Tá? Vamos lá. Serviço de alergia possui. Aí tem que estar essa sala baritada, né, com revestimento de chumbo, portas blindadas, portas e vidros blindados, com aviso de funcionamento, luz vermelha, aviso para disparo de raio-x, demais condições previstas no item 32.4 da NR, número 32, né? Então tem que estar tudo dentro do padrãozinho, tudo isso é norma, gente, tudo isso é norma. Ah, não existe essa luz vermelha lá no raio-x da clínica fulano e tal. Não existe. Se tiver regulamentada dentro da norma, tem que ter a luzinha, tem que ter o anúncio, tem que ter o aviso de disparo, tem que ter o acesso de pessoas não negado, de pessoas não autorizadas, enfim, toda aquelas normazinhas, aquelas regras, né, da regulamentação.
No caso de utilização de equipamentos transportáveis para radiografia de tórax, deverão ser cumpridos, além de exigido no item 3, as seguintes exigências: o alvará específico para funcionamento da unidade transportável de raio-x. Por que tem isso, gente? Acho que vocês já viram aqueles raios-x que eles são portáteis, né? Portáteis. Você pega ele aqui, leva para uma sala, vai para outra sala, enfim. Eles tem até um apelidozinho, chama ele de pica-pau. O pica-pau é o apelido daquele raio-x que ele é portátil, ele não é fixo, uma mesa fixa, travada ali no chão. Ele é flexível, ele leva para lá, traz para cá, vai para uma sala, vai para outra, né? E para utilizar aquele tipo de equipamento, ele tem que ter uma norma específica para ele, tá? Porque vai estar transportando um objeto que emite radiação por ambiente separado. Então, é outro tipo de... Professor, só existe um modelo específico de dosímetro? Eu acredito que sim. Eu acho que ele é um padrão. É aquele quadradinho mesmo, que tem um pregadorzinho aqui, que coloca na roupa, né? Eu acredito que seja padrão. Eu nunca vi, nem a Vanderlé falou aqui das cores. As cores eu até vi, né, na imagem que vi diferente. Mas, assim, o padrãozinho dele, eu nunca vi, não. São todos iguais. Tá? Acredito que seja alguma norma regulamentadora que define ele daquele jeito lá. No caso de utilização de equipamento transportar, falei. Pronto, isso aqui já foi. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui sobre equipamentos. Vamos lá. Esse aqui não vou falar porque eu acho que não. Esse aqui acho que está até ultrapassado. Eu acho que não existe mais essa questão da obrigatoriedade do gerador monofásico de alta frequência ou trifásico, né? Eu acho que não existe essa obrigatoriedade, não. Ele falou aqui, equipamentos utilizados na realização de radiografias devem possuir as seguintes características mínimas: gerador monofásico de alta frequência, de preferência, e ou trifásico de 6 a 12 pulsos, no mínimo de 500, essa nomenclatura aqui de eletrônica que eu não sei. O tubo de raio-x de 30 por 50, filtro de alumínio de 3 a 5 milímetros, isso aqui sim. Grade fixa com distância focal de 1 metro, sim, isso aqui ok. Razão de grade 10 por 1, com mais de 100 colunas. Razão de grade 12 por 1 com 100 colunas. Isso aqui tudo bem. Só fiquei na dúvida aqui se essa aí tem gerador monofásico de frequência. Aqui ele está dizendo que é uma obrigatoriedade, porém, onde eu trabalhei mesmo não tinha isso aí, não. Agora eu não sei, porque como lá cumpria todas as regras, tudo bem definidozinho, eu acredito que se tiver algum parâmetro para não ter, é por causa disso. Professor, o paciente que fica exposto à radiação pode afetar a saúde dele ou desenvolver um câncer, mesmo que seja por pouco tempo? É muito difícil, Ednilde, muito difícil. Né? Por quê? Porque essa radiação, né, até, não sei se você assistiu a aula passada, a gente falou até sobre alguns graus de radiação, né, do tórax, do crânio, e às vezes essa radiação ela se aproxima muito com essa radiação de efeito natural, né, emitidas pelas explosões galácticas, pelos raios ultravioletas, enfim, pela própria radiação solar. E aí, assim, dessa forma, eu acho que ela não chega a ser tão agressiva assim, não. Né? Existem alguns exames que, sim, elas já passam a ter um grau a mais de radiação. Porém, isso, como é feito de tempos em tempos, né, eu acho que são poucos os casos que pacientes são afetados com essa exposição à radiação. Para quem é o perigo maior? Para vocês, nós, eu falo nós, né, que está no meu bar, para os técnicos, né? Mas aí, tendo um ambiente igual as normas estão aqui, técnicas adequadas, usando equipamento de segurança individual,
usando todos essa questão de proteção, até mesmo essas manutenções dos equipamentos. Gente, isso aí, o perigo é muito, muito baixo. Tá? Muito baixo. Eu já cheguei a acompanhar os dosímetros mensalmente, eu nunca vi, eu só teve um caso de técnico com alteração, mas depois a gente descobriu por que era, a gente ficou até preocupado, né? Pô, por que é só esse cara que está com esse dosímetro alterado? Quando a gente foi descobrir, o cara estava levando, estava indo para casa, né? Então ele tinha toda a radiação natural, e isso chegou a fazer essas alterações aí, né? De acordo com o que a gente já tinha falado aqui, beleza? Mas é muito difícil um paciente sofrer esse tipo de situação, muito difícil mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui, gente. Isso aqui é demais, importante. Gente, eu não vou falar sobre técnicas radiológicas, que fala aqui também, né, que não pode ultrapassar e tal. Eu posso até ler, mas o conhecimento técnico, isso aí vai ficar mais para vocês, que vão estar no dia a dia. Isso aí é até um processo mesmo, decoreba, exame tal, é esse aqui, exame tal, é esse aqui, é muito, muito decoreba isso. Eu vou pular essa parte aqui, mas eu quero que vocês leiam esse material, por favor, né? Aqui ele fala assim: a técnica de radiológica deve observar os seguintes padrões: foco fino de 0,6 a 1,2 milímetros. Aí tem tempo 0,01 a 0,02 segundos. Não, isso aqui é muito técnico, isso aí é mais para vocês que vão fazer exame, tá? Mas isso aqui é um padrão, né, que tem que ser observado. Processamento dos filmes, radiologia convencional. O processamento dos filmes deve ser realizado por uma processadora automática com um sistema de depuração de resíduos que atenda às exigências dos órgãos e ambientes responsáveis. Aquilo que a gente falou, né? Sobre o cuidado que a gente tem que ter com esse material utilizado, esses insumos utilizados para captar as imagens. Identificação dos filmes. Nos filmes deve constar o canto superior direito, aprendam isso na prática e na teoria. Os filmes devem constar no canto superior direito a data da realização do exame, número da ordem de serviço ou número da ficha de atendimento ou o número do prontuário do paciente, que é a mesma coisa. Nome completo do paciente ou as iniciais do nome completo. Então, isso aqui, gente, é padrão, Tá? É norma. Eu não posso chegar lá e falar assim, não, eu vou colocar aqui do outro lado porque dentro da minha película fica mais bonitinho isso aqui e tal. Não, é padrão, tá? É padrão. Tem que ser no canto superior direito, tem que ter a data da realização do exame, né? Tem que ter o número da ordem de serviço ou o número do prontuário do paciente, né? O nome completo do paciente ou as iniciais do nome completo. Tá? Isso aqui tudo para diferenciar os exames, as imagens, as películas, para não ocorrer erro, né? Não ter dúvida. A Ana Priscila perguntou aqui, professor, quais são os erros, né? Sua experiência profissional, qual foi a situação pior para o seu trabalho? O técnico que, exemplo, ao radiografar um membro errado, esse paciente foi submetido à cirurgia e na hora o médico descobriu o erro, né? Por que com essa situação isso dificulta, né? Porque se for só uma imagem só, sem nome, sem prontuário, sem as iniciais, a data do exame, ficaria mais difícil identificar, né? Então, isso aí é tudo um padrão para evitar que ocorra, que essa imagem vá para outro paciente ou que seja feito um laudo de forma errada. Deixa eu ver aqui. Utilização de radiografia digitais, deixa eu ver o que tem para cá. Isso aqui, ó. Isso aqui tem que ler. Ética e segurança no armazenamento de imagens digitais. Gente, importante isso aqui, tá? A questão da ética. inclusive tem disciplina de ética, não sei se tem para vocês,
mas a ética ela cabe em todo lugar e não é só questão de como é que fala, de corrupção, essas coisas não, né? A ética ela inclui também o sigilo das informações, ela inclui um monte de coisa. Eu vou ler aqui e vou explicar um pouquinho sobre isso. Os serviços que ofertam radiologia digital devem assegurar a confiabilidade, a confidencialidade dos arquivos eletrônicos e de dados dos trabalhadores submetidos à radiografia do tórax. Ele fala tórax, mas é radiografia em geral. Admissionais, periódicos, demissionais para fim de classificação radiológica do OIT, através da implementação de medidas e procedimentos técnico-administrativos adequados. As imagens digitais devem ser armazenadas no formato de COM, é o formato das imagens, né? Esse bicho daqui está gritando muito. Cadê? O tempo de guarda dos exames radiológicos deve obedecer o texto da ANR, tem que ter um tempo de guarda, se eu não me engano, são 5 anos. Não é permitido guardar e arquivar filmes obtidos pelo método de radiologia convencional na forma de imagens escaneadas. Ó, interessante isso aqui. Imagens escaneadas não é permitido, né? Guardar e arquivar, isso é importante demais. Tá aqui, deixa eu ver. O que tem mais aqui? Controle de qualidade, levantamento radiométrico, memorial descritivo de proteção radiológica, proteção de coletivo de blindagem, avaliação. Isso aqui tudo a gente já falou. Deixa eu ver o que tem. Programa de prevenção de controles ambientais. Aqui a gente não vai falar sobre isso. Deixa eu ver aqui o que tem mais de importante. Utilização de EPI, a gente já falou sobre isso, vai falar repetitivo. Atividades de operações insalubres, já falamos sobre isso. Radiações ionizantes e não ionizantes, aqui dá para vocês lerem, entenderem. Gente, então é o seguinte, ó. Esse material, basicamente, essa parte que eu levei em consideração mais importante, né, foi falado aqui. Eu quero que vocês leiam esse material. Vai ser a primeira atividade hoje. Eu quero passar a atividade para vocês hoje. Tem 8 pessoas online. O que eu quero que vocês façam, né? Eu quero que vocês leiam esse material. Ele não é tão grande assim, né? Eu estou com a vista meio cansada, que hoje eu passei o dia no computador. Hoje meu trabalho foi totalmente home office e realmente cansa, gente. Cansa mesmo. Hoje eu vou ter que até dormir com tudo apagado aqui para descansar bem a vista, porque hoje eu passei o dia inteiro analisando o relatório, planilha do Excel, enfim. Só 77 páginas, eu acho. É isso mesmo. Mas eu quero que vocês leiam isso aí, gente, leiam bastante, porque isso aí vai abrir muito a mente de vocês em relação a grandes informações importantíssimas, tá? Aí tem alguns links que eu quero que vocês acessem, tá? E qual é a atividade que você quer, professor? Eu quero que vocês considerem a parte que vocês acharem mais importante disso aí, ou é a legislação, a própria parte de EPI, vocês que vão julgar isso daí, porque isso aí vai ser um documento altamente de alta importância para vocês, no trabalho de vocês, na vida profissional de vocês. Eu quero que vocês façam um resumo. Professor, como assim um resumo? Eu quero só 1 ou 2 páginas, vamos dizer assim, 2 páginas, tá? Quero que vocês façam um resumo desse material, assim, focando no que vocês acharam mais interessante, no que vocês acharam mais importante, tá? E aí eu vou colocar meu e-mail lá no grupo, aí vocês vão me mandar esse resumo para mim por e-mail. Eu quero que vocês identifiquem só o nome de vocês, a turma de vocês, né? O nome completo, a turma, só, nome completo e turma. Mas eu quero que vocês façam essa atividade, tá? Sim, vocês vão ler o arquivo todo, e vocês vão julgar o que é mais importante e vocês vão fazer um resumo.
não do resumo do arquivo todo. Eu quero que vocês façam um resumo assim, professor, eu vou falar aqui, um exemplo, eu resolvi falar aqui sobre essa questão de insalubridade, né? Achei interessante isso aqui, então eu vou fazer um resumo do que eu entendi, do que eu li, o que eu acho. Um resumo que você vai fazer relacionado ao item que você escolheu, né? Porque aqui eles têm vários itens. Tem aqui radiação. Ó, eu resolvi falar sobre radiação ionizante. Eu li isso aqui, fiz uma outra pesquisa, relacionei uma coisa com a outra e fiz aqui o meu resumo, tá? Ah, professor, eu quero falar aqui sobre as atividades não insalubres. Pode fazer também, não tem problema não, tá? Mas eu quero que vocês escolham dentre esses itens aqui desse material e façam esse resumo, tá bom? Por quê? Por mais que você não tenha o conhecimento de tudo, ou que você não vai fazer o resumo relacionado, não vai ler tudo, mas a parte que você leu, a parte que você resumiu, ela já vai entrar, fixar na sua mente e dificilmente vai sair, tá? Por isso que eu acho importante vocês fazerem um resumo daquilo que é bem mais interessante, tá? Beleza? Eu não vou definir qual que vocês vão fazer, porque eu acredito que todo mundo vai, é interesse de tudo que está aí, é interesse de todos. Não, eu quero só essa participação, porque assim, quando vocês escolhem um ponto desse para fazer uma pesquisa, ou para estudar, ou então para ler e se aprofundar nesse conhecimento, aqui esse conhecimento ele fica fixo aí, tá? E vocês conseguem desenvolver esse conhecimento, essa habilidade posteriormente, beleza? Pode escolher um tópico só, sem dúvida, viu? Para facilitar também. Porque se fosse todo aí, nem todo mundo tem esse tempo todinho, né? Mas eu acho importante que vocês tenham esse conhecimento. Porque isso aí vai ser o dia a dia de vocês, vai ser a vida de vocês, vai ser durante anos que vocês forem exercer a profissão, vocês vão ter que estar com essas informações aí, todas aí na ponta da língua, beleza? Então a gente se vê na próxima aula. E aí vocês façam esse resumo. Vou mandar meu e-mail lá no grupo e vocês me encaminham por e-mail. Que aí eu vou registrando aqui no diário. Beleza, gente? Então a gente se vê na próxima aula. A gente vai falar um pouco mais sobre outros assuntos mais diversos. E aí a gente vai. Eu achei interessante a gente passar essa aula falando desse material, porque isso vai esclarecer muitas dúvidas de vocês e vai ajudar muito bem aí nas situações que vocês vão enfrentar pela frente. Beleza? Fique com Deus. Até sexta-feira. Estamos de volta e com fé em Deus. Vou encerrar aqui a transmissão. Boa noite a todos. Até a próxima aula.